Existem lugares que um mapa não consegue capturar completamente. Lugares onde as linhas de uma estrada se afinam até virar um fio e o espaço em branco ao redor de um nome significa, na prática, silêncio. Otokawa era um desses lugares. Ficava dobrado na curva de duas montanhas, algumas horas ao norte de Tóquio. Um vale cercado por cedros e névoa, onde os sinais de telefone chegavam como pássaros tímidos e partiam da mesma forma. As pessoas na cidade o chamavam de Relíquia, uma vila que o tempo havia educadamente contornado. Para Daniel Shaw, um documentarista coreano-americano que passou a última década perseguindo histórias que desapareciam, parecia um trabalho que valia a pena. Ele havia filmado pescadores velhos que ainda navegavam pelas estrelas, parteiras que mantinham cadernos de nascimentos de 3 gerações atrás, um cineiro que se recusava a deixar o relógio de seu templo ser substituído por eletrônicos. Otokawa parecia o próximo capítulo desse arquivo silencioso. Ele veio em busca de folclore. Ele não estava procurando por um limite. Ele soube da vila por uma engenheira de som de uma equipe de TV, uma mulher que cresceu em uma cidade no vale vizinho. Eles não gostam de visitas depois do anoitecer, ela lhe disse enquanto enrolava cabos. Não porque sejam hostis, por causa da regra. Quando ele perguntou que regra era, ela abaixou a voz instintivamente. Se alguém chamar seu nome depois do anoitecer, você não responde, nem mesmo se soar como sua mãe. Ela disse isso sem um sorriso, sem aquela piscadinha que as pessoas da cidade dão à superstição para lembrar a todos que não levam a sério. Daniel riu educadamente mesmo assim. Ele tinha prateleiras de cadernos cheios de regras assim. Não assobiar à noite, não apontar para um túmulo, não levar sal para casa no ano novo. Mas uma regra é uma forma que vale a pena filmar. As pessoas se reúnem em torno dela. Elas a protegem. Uma regra, em um lugar como Otokawa, é uma história com ossos. Quando o ônibus o deixou em um ponto desgastado do lado de fora de uma casa de chá fechada, a luz havia se inclinado para o dourado, e o ar da montanha havia adquirido aquele frio particular de fim de tarde que cheira a água corrente. O último trecho foi a pé por uma estrada de pista única, costurada com musgo no centro. A floresta se erguia dos dois lados, uma parede de cedros cortada por finas fitas de canto de pássaros. De vez em quando, ele via um portão de santuário da cor de caque seco e uma raposa de pedra com o nariz liso pelo tempo e cuidado. Sua mochila era mais pesada do que parecia. Corpo da câmera, lente zoom, microfone direcional, baterias, um pequeno gravador que ele usava para ruído ambiente. Ele disse a si mesmo que o peso significava que estava preparado. Otokawa apareceu não de uma vez, mas em pedaços. Primeiro, um campo em terraço semeado curto para a primavera. Depois, um aglomerado de casas de madeira com telhados de telha que aprenderam a suportar neve e sol. Depois, uma praça com uma velha bomba manual e uma máquina de venda automática cuja luz estava apagada, embora ele pudesse ver latas alinhadas perfeitamente dentro. Bicicletas infantis encostadas em uma parede, roupas penduradas imóveis em um varal, como se o ar estivesse prendendo a respiração. O que mais impressionou Daniel não foi a pobreza ou a decadência. O lugar era mantido com cuidado, mas a atenção. As pessoas aqui olhavam para suas casas da mesma forma que você olha para algo que pode perder. Ele encontrou o Sr. Hayashi no salão comunitário. Um edifício baixo com piso lixado e uma fileira de chinelos na entrada arrumados com a exatidão de um ritual. Hayashi tinha seus 70 e poucos anos, alto para sua geração, a postura ainda reta, como seu pai provavelmente o ensinou. Ele ouviu a apresentação de Daniel sem interromper, depois serviu chá tão cuidadosamente que o vapor parecia parte da cerimônia. "Você quer saber sobre nossa regra?" ele disse, não de forma rude. "Todos que vêm querem." Daniel assentiu e pegou seu caderno. "Não estou aqui para aprovar ou refutar nada. Apenas registro o que as pessoas mantêm."
Hayashi olhou para a porta como se estivesse medindo a luz. Mantemos essa regra porque ela nos manteve. Quando o sol se põe atrás da crista oeste, não nos chamamos à distância. Se você precisar falar, vá até a pessoa e coloque a mão no ombro dela. Se alguém chamar seu nome de trás da cerca, do caminho, da margem do rio, não importa quão doce seja a voz, você não responde. Não vira. Não pronuncia seu próprio nome. O que acontece se você fizer isso? Perguntou Daniel. A pergunta que sabia que tinha que fazer. Hayashi colocou sua xícara tão suavemente que a porcelana não fez barulho. Então a montanha se lembra de você. Ele não elaborou. Lá fora, o crepúsculo deslizou seu polegar pelo vale e tudo mudou meio tom abaixo. Um sino no pequeno templo tocou 2 vezes. Em algum lugar, um cachorro latiu uma vez e não latiu novamente. O ar adquiriu uma borda úmida, um cheiro limpo como pedra depois da chuva. Daniel observou uma velha fechar a porta e pendurar um pequeno amuleto de palha trançada na tranca, como para pesá-la. Um menino andando muito rápido em uma bicicleta diminuiu de repente. Colocou os 2 pés no chão e caminhou os próximos 50 metros. Não era exatamente medo o que ele via neles. Era disciplina, era cautela herdada. Quando Daniel voltou para a estrada com seu gravador para capturar o som do crepúsculo em um lugar com regras, alguém disse seu nome atrás dele com uma voz que ele conhecia tão bem quanto a sua. Daniel. Ele se virou por hábito. O impulso comum de um homem que sempre foi respondido quando chamado. O caminho atrás dele estava vazio. Na manhã seguinte, Daniel acordou com o som da chuva roçando contra as paredes de papel da pequena pousada. A proprietária, uma mulher de fala mansa chamada Reiko, havia preparado mingau de arroz e chá, deixando-o do lado de fora de sua porta em uma bandeja de madeira. Quando ele agradeceu, ela apenas sorriu e disse: "Fique dentro se a névoa permanecer baixa. A montanha não gosta de estranhos andando quando não pode vê-los." Suas palavras eram casuais, mas a frase o incomodou. Após o café da manhã, ele desempacotou seu equipamento, câmera, gravador, tripé, e começou a montar planos ao redor da vila. Ele filmou vielas estreitas que se curvavam como pontos de interrogação. Fileiras de sandálias cuidadosamente deixadas do lado de fora das portas. Um fazendeiro se curvando para seu campo, antes de tocar a terra com uma enxada. As pessoas de Otokawa não se importavam em ser vistas, mas também não posavam. Elas existiam silenciosamente, como uma oração continua depois que a voz cessa. Ao meio-dia, a névoa começou a se dissipar, revelando as montanhas que emolduravam a vila como paredes. Daniel subiu uma pequena colina atrás do santuário para capturar um plano geral do vale. Dali, Otokawa parecia um punhado de casas espalhadas em uma tigela verde. O ar estava pesado com pinho e fumaça de fogões a lenha. Ele apertou o gravar, deixando o som ambiente preencher seu fone de ouvido. O sussurro do vento através do bambu, o batido constante de um tambor de templo. Então, fracamente, um sussurro de outra coisa. Era como ouvir a respiração em um microfone quando não há ninguém por perto. Ele tirou os fones de ouvido, mas o som havia sumido. Mais tarde naquela tarde, ele visitou o salão comunitário novamente para entrevistar o Sr. Hayashi. O ancião o recebeu com a mesma cortesia calma. A mesa entre eles tinha 2 xícaras de chá e um pequeno gravador. "Você deve pensar que nossos costumes são antigos", Hayashi começou. "Mas as regras sobrevivem porque servem a algo." "Não acho que seja tolice", Daniel respondeu. "Toda cultura constrói limites para se proteger. O de vocês, por acaso, é o silêncio." Hayashi deu um breve aceno, seus olhos pensativos. "Quando eu era menino, meu avô me contou a história do primeiro chamado. Ele disse que um caçador uma vez voltou da montanha depois do pôr do sol e ouviu seu irmão chamá-lo da margem do rio. O caçador respondeu. Quando os aldeões o encontraram na manhã seguinte,
Suas pegadas terminavam onde o rio ficava preto. A corrente estava calma. Não havia corpo. Apenas seu nome escrito nas pedras na lama. A caneta de Daniel hesitou sobre a página. Você acredita que isso realmente aconteceu? Acredito no que isso ensina, disse Hayashi. Que existem ecos que não devemos seguir. Você é um homem de som. Você grava coisas. Você sabe que o som pode vir do que não está mais lá. Naquela noite, Daniel reproduziu a gravação da colina. O ruído ambiente parecia normal no início. A brisa, o tambor, um fraco canto de pássaro. Então, no meio da faixa, uma breve distorção. Uma voz humana muito baixa para ser o vento, sussurrando seu nome. Ele ouviu novamente com o volume aumentado. O sussurro veio uma vez, entre as respirações, como alguém perto o suficiente para embaçar o microfone. Daniel. Ele parou a reprodução e olhou para a janela. Lá fora, a névoa havia retornado, engolindo a estrada em cinza. A pousada rangeu suavemente, como se algo estivesse mudando de peso logo além de sua estrutura. Ele desligou o gravador e ficou muito quieto, contando cada respiração, até não conseguir mais distinguir qual som pertencia a ele e qual vinha do quarto. Quando a manhã chegou, a névoa ainda estava lá. Não havia se dissipado, apenas engrossado, pesada e pálida como leite. Ele saiu para filmar o sino do templo sendo tocado ao amanhecer. O som deveria ter ecoado pelo vale. Não ecoou. O ar o engoliu por completo. Atrás dele, alguém sussurrou seu nome novamente. Ele não se virou desta vez, mas sentiu a respiração tocar sua nuca, fria e úmida como névoa. Naquela noite, a vila parecia diferente. Não era a forma como o ar se movia ou a cor do céu. Era mais sutil, como se algo por baixo da superfície tivesse mudado seu ritmo. As pessoas de Otokawa haviam desaparecido para dentro de suas casas, antes mesmo de o sol roçar o cume da montanha. As lâmpadas estavam cobertas com panos finos, as portas estavam trancadas 2 vezes, e os sinos de vento haviam sido retirados dos beirais, para que nenhum som perdido pudesse ser confundido com uma voz. Daniel montou seu tripé perto do portão do templo para capturar a transição do crepúsculo para a noite. A luz diminuiu mais rápido do que ele esperava. O azul do céu esvaiu-se para um cinza-ferro, depois para o preto. Pelo visor, ele mal conseguia distinguir o caminho de pedra que levava ao sino do templo. Era o único lugar na vila onde a regra parecia se afrouxar, onde o som era permitido respirar. Ele apertou gravar. No início, não havia nada além do zumbido de insetos noturnos e o suave sussurro do vento da montanha. Então, fracamente, algo mais. Uma voz de mulher. Ela vinha da direção da floresta, tão distante que ele quase podia fingir que era imaginação. Mas o microfone a captou claramente, um murmúrio suave moldado como seu nome. Daniel. Ele congelou. As sílabas foram estendidas lentamente, como se estivessem testando o ar. Ele disse a si mesmo que era uma aldeã chamando o marido, ou talvez um truque da acústica do vale. O som de seu nome ecoou novamente, mais perto, desta vez atrás dele. Daniel. Ele se virou. O caminho estava vazio. A névoa rolava entre as árvores em finas camadas, brilhando fracamente na luz vermelha da câmera. Ele desligou o gravador, colocou-o no ombro e começou a caminhar de volta para a pousada. A regra que o Sr. Hayashi lhe havia contado sussurrava em sua mente. Não responda, não se vire, não diga seu próprio nome. Ele tentou rir de si mesmo. Era um homem adulto, um documentarista, não um menino com medo de histórias de fantasmas. Mas ao passar pela ponte estreita que cruzava o riacho na beira da vila, ele viu alguém parado do outro lado. Uma sombra muito imóvel para ser humana. Ela tinha sua forma, sua altura, sua postura. A figura estava de costas, a cabeça ligeiramente curvada, como se estivesse observando algo na água. A garganta de Daniel apertou. Ele queria gritar, para provar que era apenas outro viajante ou um aldeão voltando tarde.
mas ele não conseguia formar palavras. Ele levantou a câmera em vez disso, ampliou através da névoa e viu que as roupas da figura eram idênticas às suas. Mesma jaqueta, mesma alça cruzada no peito, até mesmo o mesmo pequeno rasgo perto do ombro. A sombra começou a virar. Ele abaixou a câmera imediatamente, as mãos tremendo. A regra se repetia como um batimento cardíaco em sua cabeça. Não se vire, não responda. Ele recuou lentamente até que a ponte estivesse atrás dele. Então ele correu. Quando chegou à pousada, sua respiração vinha em arfadas irregulares. A porta estava trancada, mas Reiko a abriu antes que ele pudesse bater, como se estivesse esperando. Seu rosto estava pálido, seus olhos arregalados, mas não surpresos. "Você ouviu?", ela disse. Não era uma pergunta. Daniel assentiu. Ela estendeu a mão atrás da porta e pegou uma pequena lanterna em forma de cabaça, suas laterais de papel pintadas com símbolos que ele não reconhecia. "Mantenha isso aceso esta noite", ela disse, "e aconteça o que acontecer, não responda novamente." Ele queria perguntar como ela sabia, mas sua expressão o advertiu a não perguntar. Ela se virou e fechou a porta com precisão silenciosa. Ele colocou a lanterna no chão ao lado de sua cama. Sua chama tremeluzia fracamente, fraca demais para preencher os cantos do quarto. Por um longo tempo, ele ficou ali com a câmera no colo, ouvindo. A chuva havia parado. A noite parecia vazia, oca. Então a voz veio novamente, suave, paciente, quase terna. "Daniel." Ele olhou para a porta. "Daniel." Era essa voz de sua mãe desta vez. O som era exato, o tom, o calor, o tremor que ela usava quando ele era criança, e ela queria que ele entrasse da chuva. Ele cerrou os punhos, cada músculo de seu corpo gritando para se mover, para abrir a porta, para responder. Mas ele se lembrou do aviso de Reiko. A voz chamou novamente, mais perto agora, como se estivesse parada logo atrás da madeira. Então, uma mão pressionou contra a porta. Um contorno pálido sob a moldura de papel. A chama da lanterna tremeluziu violentamente, esticando-se alta, depois curta, depois apagando-se. E na escuridão, a voz sussurrou mais uma vez. Só que desta vez, não estava lá fora. E estava ao lado de seu ouvido. A luz da manhã não trouxe conforto. Daniel não tinha dormido. Ele apenas sentou-se ereto no futon, os olhos fixos na fina linha de luz do sol que se esgueirava pela tela shoji. Quando finalmente se levantou, seus membros estavam rígidos, como se seu corpo tivesse segurado o medo por muito tempo e não soubesse como soltá-lo. O ar no quarto ainda carregava o leve cheiro de papel queimado, os restos da lanterna apagada. Lá fora, Otokawa estava silenciosa. Silenciosa demais. Não havia crianças na praça, nem tagarelice de donas de casa lavando legumes na bomba comunitária. A névoa não havia se dissipado, apenas se afinado o suficiente para mostrar contornos, casas como formas esboçadas a lápis. Era uma vila prendendo a respiração. Quando Daniel encontrou o Sr. Hayashi perto do santuário, o velho estava varrendo folhas caídas, cada movimento lento e deliberado. Ele não levantou os olhos quando Daniel se aproximou. "Você ouviu?", disse Hayashi, com a voz calma, mas baixa. A boca de Daniel estava seca. "Sim, ontem à noite. Chamou meu nome novamente." A vassoura parou no ar. "E você respondeu?" Ele hesitou. "Não, mas quase o fiz." Agora o velho o encarou, as linhas em seu rosto aprofundando-se como rachaduras na pedra. "Quase é o suficiente para que note você." O pulso de Daniel acelerou. "O que você quer dizer com isso?" Hayashi gesticulou em direção à montanha atrás da vila, seu pico velado pela névoa. "Aquele que se lembra. Não pertence a deuses ou fantasmas. É mais antigo que essas palavras. Ele escuta os vivos." Daniel pegou seu gravador, apertando o pequeno botão vermelho. "Você pode me dizer mais? Alguém já... Não grave isso."
A interrupção do velho foi tão nítida, tão súbita, que cortou a voz de Daniel como uma lâmina. Algumas histórias não gostam de ser guardadas, disse Hayashi. Quando você as captura, elas vêm buscar o que você levou. Mas Daniel não conseguia parar. Ele estava ali por evidências. Ele era um cineasta, não um crente. Naquela noite, contra o aviso do ancião, ele decidiu voltar para as florestas. Ele partiu logo após o pôr do sol, a câmera no ombro, a lanterna na mão. O ar estava pesado de umidade, daquele tipo que gruda na garganta. O caminho para a floresta serpenteava atrás do templo e subia em direção à base da montanha. Cada som parecia amplificado, o farfalhar das folhas, o gotejar da água, o gemido baixo do vento. Ele montou a câmera em um tronco caído, sua luz vermelha piscando na escuridão. Então, ele apertou gravar. Minutos se passaram. Nada. Apenas o pulso rítmico das cigarras. Então, fracamente, uma voz, não seu nome desta vez, mas palavras sussurradas em japonês. Ele não conseguiu entender a maior parte, mas algumas sílabas se destacaram. Kaeru. Volte. O feixe de sua lanterna tremia enquanto ele vasculhava as árvores. Não havia nada lá. O sussurro veio novamente, desta vez mais perto, movendo-se da esquerda para a direita, como se o estivesse cercando. Daniel estabilizou a câmera, aproximando as sombras entre os cedros. O microfone captou cada detalhe. Sua própria respiração, o estalo de galhos, o sussurro repetindo seu nome agora, mais lento, prolongado, quase pensativo. Daniel. O autofoco da câmera clicou nitidamente quando algo cruzou seu quadro. Ele congelou a imagem. Um borrão de pele pálida, uma ponta de tecido, algo com forma humana movendo-se atrás das árvores. Ele deu um passo à frente, o coração batendo. Quem está aí? Silêncio. Então uma figura saiu da escuridão. Uma mulher, magra, descalça, seu kimono rasgado e cinza como cinzas. Seu cabelo pendia molhado e emaranhado, seu rosto ligeiramente inclinado como se estivesse ouvindo algo. Daniel deu um passo cauteloso para mais perto. Senhora? A senhora está bem? Ela não respondeu. Seus lábios se moviam silenciosamente, como se estivesse repetindo palavras que não conseguia ouvir. Ele levantou a câmera. Pelo visor, o rosto dela entrou em foco, e foi então que ele percebeu que ela não estava de pé no chão. Seus pés estavam a centímetros dele, suspensos no ar como se a própria névoa a estivesse sustentando. A lente falhou. Estática riscou a tela. Então outra voz se juntou à dela, desta vez a de um homem. E outra, e outra. Em segundos, a floresta estava cheia de vozes, baixas, em camadas, todas sussurrando seu nome em perfeita uníssono. Daniel tropeçou para trás, tropeçando em uma raiz, a lanterna girando para fora de sua mão. Na escuridão, as vozes incharam como o rugido de um oceano invisível. Ele correu. Galhos arranhavam sua jaqueta, raízes prendiam suas botas, mas ele não parou até ver o contorno fraco das luzes da vila através da névoa. Quando ele alcançou a primeira casa, ele desabou contra a parede, ofegando. Ele olhou para a câmera em suas mãos. A luz vermelha ainda estava piscando. Havia gravado tudo. Quando ele reproduziu a filmagem mais tarde naquela noite, o áudio estava claro. Claro demais. As vozes não eram ecos. Elas estavam falando com ele. E no final da gravação, uma voz, de mulher, sussurrou algo novo. Agora você respondeu. Daniel não dormiu naquela noite. Sentou-se de pernas cruzadas no chão de seu quarto de hóspedes, o brilho fraco de seu laptop iluminando seu rosto enquanto a filmagem era reproduzida repetidamente. Cada vez que ouvia, os sussurros ficavam mais claros, como se algo do outro lado da tela reconhecesse sua atenção e quisesse mais. A linha final. Agora você respondeu. Parecia ecoar dentro das paredes e não nos alto-falantes. Ao amanhecer, a névoa havia se infiltrado pelas frestas da moldura da janela, cobrindo tudo com uma umidade fria.
Ele tentou se convencer de que era condensação, mas o cheiro era diferente, metálico, como pedra molhada. A vila lá fora parecia inalterada, mas ele sentia que todos sabiam. O ar havia mudado. Quando Daniel saiu, Reiko estava esperando na porta com as mãos apertadas em um rosário. Ela não o cumprimentou. Sua voz saiu quase em um sussurro. Você não deveria ter ido lá. Eu precisava entender, disse ele. Tenho provas agora, gravações, imagens. Eu os ouvi falar. Ela balançou a cabeça. Isso não é prova, é permissão. Antes que ele pudesse responder, o Sr. Hayashi apareceu do caminho, seu rosto pálido, sua respiração embaçando o ar da manhã. Venha, ele disse. Você precisa ver. Eles o levaram passando pelo templo até a beira do rio. Durante a noite, a corrente havia trazido estranhos detritos, fitas de tecido velho, pedaços de papel com símbolos desbotados e algo que parecia osso polido e liso por anos de água. O ancião ajoelhou-se, sussurrando uma oração antes de recolher um punhado dos pedaços de tecido. São omamori, amuletos de proteção de túmulos mais acima na montanha, disse Hayashi suavemente. A barreira está se rompendo. Daniel franziu a testa. Barreira? O velho não respondeu imediatamente. Ele ergueu o tecido molhado contra a luz. Há muito tempo os aldeões fizeram um pacto. Quando as pessoas morriam subitamente, guerra, febre, enchente, suas vozes persistiam. Para impedi-los de vagar pelo mundo dos vivos, os anciãos construíram um limite de pedras de oração e amuletos ao longo do cume. Cada nome esculpido, cada amuleto selado, para que a montanha pudesse se lembrar deles sem deixá-los vagar. Ele jogou o pano de volta no rio. Mas às vezes, a memória não permanece enterrada. Daniel sentiu seu pulso acelerar. Você está dizendo que o que eu vi, aquelas pessoas, elas eram aqueles que deveriam permanecer em silêncio. As palavras afundaram nele como pedras em águas profundas. Ele pensou na mulher na floresta, seu kimono rasgado, sua boca movendo-se silenciosamente. Ele sentira pena então, pena de alguém perdido. Agora o pensamento o gelou. E se ela não estivesse perdida de forma alguma, mas esperando? Naquela noite, Daniel trancou-se em seu quarto e começou a revisar o vídeo novamente. Quanto mais ele desacelerava a filmagem, mais detalhes surgiam. Atrás da mulher flutuante, meio escondidas na névoa, havia rostos, dezenas deles. Um homem com chapéu de fazendeiro, uma criança segurando um brinquedo, uma velha com as mãos postas como em oração. Seus olhos seguiam a lente. Quando ele amplificou a faixa de áudio, as camadas de sussurro se separaram como fios. As vozes não eram aleatórias, eram organizadas, sobrepondo-se em ritmo. Entre a repetição de seu nome, havia fragmentos de frases em japonês. Ele as traduziu lentamente usando uma ferramenta online. Estamos aqui. A porta está aberta. Ele nos chamou de volta. Ele fez uma pausa. Ele nos chamou de volta. No início, ele pensou que se referia a ele. Mas então ele se lembrou da história de Hayashi sobre o caçador e o irmão desaparecido. A lenda dizia que alguém havia respondido ao chamado primeiro, há muito tempo. Alguém havia iniciado o eco. Ele saiu para confrontar Hayashi, mas o ancião já estava caminhando em sua direção com uma lanterna. Sua expressão era sombria. As vozes o seguiram, disse Hayashi. Pessoas ouviram chamados ontem à noite perto das casas. Eles sabem seu nome agora. A garganta de Daniel apertou. O que eu posso fazer? As mãos do velho tremeram ligeiramente enquanto ele pousava a lanterna. Você não pode silenciar o que foi falado, mas pode mandá-lo de volta. Ao nascer do sol, faremos um rito de lembrança. Você deve vir. Você abriu o portão. Você ajudará a fechá-lo. O resto da noite passou em uma quietude inquietante. A névoa engrossou até que o mundo fora de sua janela parecesse uma folha de leite. De algum lugar profundo nela, um leve canto começou.
suave, melódico, assustadoramente humano. Cresceu até preencher o vale, uma canção de ninar para ninguém vivo. Daniel pegou seu gravador por instinto. A luz vermelha piscou 1, 2 vezes, depois diminuiu, e estática crepitou pelos alto-falantes, seguida por uma única voz infantil. Você não pode nos mandar para casa. Você nos trouxe. A energia piscou. A chama da lanterna vacilou. Depois se esticou de lado como se soprada por uma respiração que vinha de dentro do quarto. E quando ele se virou para o som, ele os viu. Reflexos formando-se nas paredes de papel. Silhuetas fracas movendo-se, sussurrando, esperando. Ele entendeu então o que o ancião queria dizer com "Ele escuta os vivos". A montanha não estava caçando os mortos, estava alimentando-os. Quando o amanhecer começou a romper a névoa, a vila havia mudado. O ar carregava uma tensão que nenhuma luz matinal poderia dissipar. As portas permaneceram fechadas. As cortinas pendiam pesadas e imóveis. Até os pássaros, que geralmente quebravam o silêncio ao nascer do sol, estavam mudos. Todo o vale parecia suspenso, esperando que algo acontecesse ou talvez para que algo terminasse. Daniel seguiu o Sr. Hayashi até o pátio do templo. Um punhado de aldeões já estava lá, rostos tensos e pálidos. No centro, um círculo de sal e cinzas marcava o chão. E dentro dele, ardiam 3 pequenas fogueiras alimentadas por galhos de cedro. Sua fumaça subia em colunas retas, intocadas pelo vento. Reiko estava por perto, segurando uma tigela cheia de amuletos de papel dobrados. Seus olhos se moveram para Daniel. Depois desviaram. Ele percebeu que ela também não havia dormido. Hayashi fez um gesto para Daniel se ajoelhar ao lado dele. O ritual não é para combatê-los, disse ele baixinho. É para lembrá-los de seu lugar. Daniel assentiu, embora seu estômago estivesse apertado. O que acontece se não funcionar? O velho olhou para a montanha. Então a montanha decide o que ela guarda. A cerimônia começou com um canto profundo e rítmico. Sílabas antigas que pareciam vibrar no peito em vez de no ouvido. Hayashi derramou saquê ao redor do fogo e traçou símbolos nas cinzas. Os aldeões se juntaram, suas vozes tremendo, mas firmes. Por um momento, Daniel pensou que podia sentir o efeito, o ar ficando mais denso, os fogos queimando mais intensamente. Então, veio o vento. Ele varreu o pátio em uma rajada repentina e circular, espalhando cinzas e extinguindo um dos fogos. O canto vacilou. Da direção do rio veio um zumbido fraco e crescente, baixo no início, depois aumentando como 1000 respirações tomadas em uníssono. A voz de Hayashi quebrou. Eles já estão aqui. A névoa que rastejava sobre os telhados começou a brilhar fracamente, pulsando com uma luz interior. Dentro dela, formas se materializavam, rostos semivistos, flutuando como lanternas debaixo d'água. Os sussurros voltaram, mais altos do que nunca, sobrepondo-se em um murmúrio que preenchia cada canto da vila. Daniel levantou a câmera instintivamente, mas quando olhou pelo visor, viu não névoa, mas pessoas, os mortos. Eles lotavam os caminhos, suas expressões congeladas entre a tristeza e a fome. Alguns estendiam as mãos como se estivessem implorando. Outros simplesmente olhavam com olhos tão ocos que pareciam esculpidos em pedra. Ele abaixou a câmera e agarrou o braço de Hayashi. "Diga-me o que fazer." "Entre no círculo!" gritou o ancião. "Não cruze as cinzas." Daniel obedeceu, recuando no exato momento em que uma das formas de névoa avançou. Ela atingiu a barreira invisível com um som como gelo rachando. Os fogos se inflamaram, mas apenas 2 permaneceram. O terceiro estava morto. Uma voz de mulher se ergueu acima das outras. Uma canção de ninar de criança desafinada. Daniel a reconheceu imediatamente. Era a mesma melodia de sua gravação na noite anterior. A voz circulou o templo, entrelaçando-se entre os cantos,
até que parecia sussurrar bem ao lado de seu ouvido. Você abriu o portão, Daniel. Agora escute. Ele se virou para o som e a viu novamente, a mulher flutuante da floresta. Seu kimono estava encharcado, seu cabelo emaranhado com folhas. Ela pairava logo além da borda do círculo, seus lábios mal se movendo. Por quê? Daniel gritou. O que você quer de mim? A cabeça dela se inclinou lentamente. Não você, aquele que chamou primeiro. Antes que ele pudesse perguntar o que ela queria dizer, o chão sob o círculo tremeu. A linha de sal se rompeu, espalhando-se pela terra. Os fogos rugiram, então morreram de uma vez. A barreira havia desaparecido. Gritos irromperam enquanto a névoa avançava, varrendo o pátio como uma onda. Os aldeões fugiram para suas casas, suas formas desaparecendo na névoa uma a uma. Daniel pegou a lanterna caída e correu atrás de Hayashi e Reiko em direção às portas do templo. Atrás deles, os sussurros ficaram mais altos, sobrepondo-se em algo que não era mais fala humana, mas uma única nota prolongada de puro som. Lá dentro, o templo estava escuro e pesado com o cheiro de incenso. Hayashi bateu as portas de madeira e caiu de joelhos, cantando mais rápido agora, as contas batendo entre seus dedos. Reiko estava ao lado de Daniel, tremendo tanto que ele podia ouvir seus dentes baterem. Eles podem entrar? Ele perguntou. Ela não respondeu. Seus olhos estavam fixos na porta. A madeira começou a ceder para dentro, como se algo maciço estivesse pressionando-a do lado de fora. Hayashi! Daniel gritou. O velho olhou para cima, o rosto encharcado de suor. Precisamos terminar o ritual, mas ele exige um nome que pertence a ambos os mundos. A mente de Daniel acelerou. Um nome? Você quer dizer... O seu, disse Hayashi. A palavra atingiu como um golpe físico. Não, você disse para nunca pronunciá-lo. Isso foi antes de você quebrar o silêncio, disse Hayashi gravemente. Agora é a única ponte que pode fechar o portão. As portas gemeram, as dobradiças rangendo. Pela fresta que se alargava, Daniel viu rostos pressionando contra a luz, centenas deles. Ele podia senti-los puxando-o, sussurrando seu nome, cada sílaba como um fio se desfazendo de seu peito. Diga, Hayashi ordenou. Diga uma vez, então solte-o. Daniel fechou os olhos. Sua voz tremeu. Meu nome é Daniel Cho. O som deixou sua boca e pairou no ar, ecoando pelo templo como o toque de um sino. Por um batimento cardíaco, tudo parou. O vento, o sussurro, o movimento da névoa lá fora. Então veio a resposta. Milhares de vozes falando juntas, repetindo o seu nome. Não como uma pergunta desta vez, mas como uma reivindicação. As portas do templo se abriram violentamente. A última coisa que ele viu foi a lanterna de Reiko brilhando em branco, tão forte que engoliu o mundo. Quando Daniel abriu os olhos, o mundo estava irreconhecível. O ar ardia em branco, não com luz, mas com som. Cada partícula vibrando em um tom profundo demais para o ouvido humano. Uma vibração que parecia vir dos próprios ossos da montanha. As paredes do templo haviam desabado para fora, suas vigas estilhaçadas como costelas quebradas. Fumaça e cinzas giravam pelas ruínas, misturando-se com a névoa que pulsava como se estivesse viva. Reiko jazia a poucos metros, imóvel, mas respirando. O Sr. Hayashi ajoelhava-se ao lado dela, seus terços quebrados, seus lábios ainda se movendo, embora nenhum som escapasse. Daniel tentou se levantar, mas suas pernas não obedeciam. O chão sob ele estava mudando, respirando, ondulando como água. Fora dos destroços, a vila havia sumido. As fileiras de casas arrumadas, as vielas estreitas, os campos, tudo engolido pela mesma névoa brilhante. Através dela, figuras flutuavam sem rumo, milhares delas. Algumas fracas como fumaça de vela, outras nítidas e claras. Ele reconheceu rostos, a mulher da floresta,
A criança perto do riacho, os homens cujas sombras ele havia filmado na colina. Mas havia outros também, inúmeros outros, vestidos com roupas de séculos diferentes. Os mortos estavam esperando há muito tempo. De algum lugar acima, um estrondo baixo rolou pelo vale. A montanha gemeu. O som era profundo e deliberado, como se tivesse despertado e estivesse decidindo o que fazer. A voz de Hayashi finalmente rompeu o barulho, rouca, mas firme. A barreira se foi, ele disse. A montanha está escolhendo. Daniel se virou para ele, as palavras mal se formando. Escolhendo o quê? Quem permanece e quem deve retornar. A névoa avançou, pressionando ao redor das ruínas do templo. Ela se movia com propósito, fluindo em direção a Daniel. Os rostos dentro dela o observavam com fome, com anseio, com algo quase humano. Suas vozes se fundiram em um único sussurro. Ele falou. Ele pertence. Reiko se mexeu, sentando-se com esforço. Seu rosto estava manchado de sangue e cinzas. Ele ainda pode desfazer isso. Ela ofegou. Você disse que o nome pode fazer a ponte entre os dois mundos. Deve haver um caminho. Hayashi balançou a cabeça. O ritual está quebrado. O nome foi oferecido, mas não selado. Agora a montanha o reivindica. A menos que... Ele olhou para Daniel, e naquele olhar havia tanto piedade quanto resolução. A menos que a oferta seja completada. A garganta de Daniel apertou. O que você está dizendo? O equilíbrio não pode mais ser restaurado com palavras. Precisa de uma vida para ancorá-lo, uma voz viva para substituir a que foi tirada. Reiko olhou para o ancião com descrença. Não, você não pode querer dizer, eu farei isso. Hayashi interrompeu suavemente. Este era meu dever muito antes de você chegar. Mas Daniel balançou a cabeça. Não, você disse que eu abri o portão. Eu sou quem ela quer. Se eu for embora agora, não vai parar. A expressão do velho suavizou, um tipo triste de respeito em seus olhos. Você não entende? A montanha nunca pega o que é oferecido de bom grado. Não é o seu jeito. O chão tremeu novamente, abrindo-se perto dos degraus do templo. Da rachadura subiu uma onda de calor e um som como respiração. Lenta, imensa, paciente. A névoa recuou dela como se estivesse com medo. Daniel se forçou a ficar de pé. Se ela quer uma voz, ele disse, então ela pode ter a minha. Ele pegou a lanterna caída, seu papel rasgado, mas o pavio ainda brilhando fracamente. Ele se virou para Reiko. Quando isso acabar, saia deste lugar. Não deixe que mais ninguém venha aqui. Daniel, não! Ela começou, mas o resto foi afogado no rugido da montanha. Ele passou do círculo de ruínas para dentro da névoa. Os sussurros aumentaram, transformando-se em uma tempestade de som. As figuras o cercavam agora. Homens, mulheres, crianças, cada um murmurando seu nome. Seus rostos mudavam à medida que se aproximavam dele, ficando mais jovens, mais velhos, familiares. Ele viu sua mãe, seu pai, pessoas que havia perdido e pessoas que nunca conhecera. Cada alma que havia sido aprisionada ali parecia usar a memória de alguém que ele amava. Ele continuou andando. O chão sob ele pulsava como um batimento cardíaco. Então, à frente, a névoa se abriu para revelar um abismo de luz, o coração da montanha. Não era fogo ou pedra, mas algo vivo, movendo-se em ritmo com a respiração do mundo. Daniel ergueu a lanterna e falou claramente, cada palavra firme. Meu nome é Daniel Cho. Vim contar sua história, deixo-a aqui. Ele colocou a lanterna na beira do abismo. Por um momento, tudo permaneceu imóvel. A névoa recuou, o sussurro parou, e a montanha pareceu exalar. A chama da lanterna brilhou, clara como o sol. Então, desapareceu. Um silêncio profundo caiu, tão completo que parecia sagrado. A névoa começou a rarear, desvendando-se em fitas de luz pálida que subiam como fumaça.
Os rostos se dissolveram um por um, cada um deixando para trás um fraco eco de gratidão ou tristeza. A névoa se dobrou de volta em direção à montanha, e então restou apenas o vento. Quando a luz diminuiu, Reiko estava onde o templo havia estado. O ar estava claro. A vila jazia em ruínas, mas a névoa havia sumido. Hayashi ajoelhava-se ao lado dela, os olhos fechados, sussurrando as palavras finais da oração. Não havia sinal de Daniel. Apenas sua câmera jazia no chão, a lente rachada, mas ainda zumbindo fracamente, gravando o som do último suspiro da montanha. O sol nasceu sobre Otokawa pela primeira vez em 3 dias. A névoa havia se dissipado completamente, revelando uma paisagem marcada e oca. Onde antes o templo se erguia, agora havia uma cratera de terra enegrecida, ainda quente ao toque, como se o coração da montanha tivesse deixado sua marca. O ar cheirava a cedro e fumaça. Reiko estava na beira das ruínas, apertando a câmera rachada de Daniel contra o peito. Seu corpo estava chamuscado nas bordas, mas a tela ainda tremeluzia fracamente quando ela pressionava o botão de ligar. A última filmagem começou a ser reproduzida, a lente tremendo enquanto a voz de Daniel preenchia o silêncio. Se você está vendo isso, significa que eu não voltei. A montanha não é má. Ela se lembra. Ela se lembra de cada som, cada nome, cada história que tentamos enterrar. Eu pensei que tinha vindo aqui para capturar algo perdido. Mas o tempo todo era eu. Eu era o que ela queria guardar. O vídeo cortou para a estática. Depois estabilizou novamente. Daniel estava parado na névoa, a lanterna brilhando fracamente ao lado dele. Seus olhos estavam calmos, quase pacíficos. Há um equilíbrio em tudo. Os vivos falam, os mortos ouvem. Mas quando os vivos param de ouvir, os mortos começam a falar. A imagem distorceu, linhas riscando o quadro. Então, uma frase final, sua voz clara e deliberada. Se você ouvir seu nome no escuro, não responda. O vídeo terminou. Reiko fechou a câmera e ajoelhou-se na terra. Ela sussurrou uma curta oração em japonês, não pelos mortos, mas pelos vivos, que não conseguiam se desapegar deles. Atrás dela, o vento movia-se suavemente entre as árvores, a primeira brisa verdadeira desde a partida da névoa. À tarde, uma equipe de resgate chegou da cidade mais próxima. Encontraram a vila deserta, sem aldeões, sem gado, apenas os vestígios de fogo e o cheiro de sal no ar. A equipe registrou suas descobertas confusa, mas cautelosa. Nenhum deles ficou depois do anoitecer. 2 semanas depois, a filmagem da câmera de Daniel chegou a um noticiário em Tóquio. A emissora se recusou a transmiti-la na íntegra. Muito perturbadora, disseram. Mas uma cópia circulou discretamente online. Aqueles que a assistiram descreveram um efeito estranho, sussurros fracos em camadas sob as palavras finais de Daniel, falando em uma língua que ninguém conseguia traduzir. Alguns afirmavam que se você ouvisse atentamente com fones de ouvido, poderia ouvir uma única respiração entre a estática, como alguém parado bem atrás de você, esperando que você se virasse. O governo lacrou o vale depois de alguns meses, citando condições instáveis do solo. Imagens de satélite agora mostram apenas o rio, a floresta e uma cicatriz branca onde o templo já esteve. Otokawa desapareceu dos mapas oficiais logo depois. Mas os moradores das cidades vizinhas ainda contam a história. Caminhoneiros que passam pelas estradas da montanha depois da meia-noite às vezes relatam ver uma pequena luz se movendo ao longo da antiga linha de bonde. Uma lanterna de papel flutuando contra o vento. Ela sempre para na mesma curva da estrada, onde a névoa é mais densa. E se você abaixar a janela, dizem, você pode ouvir a voz de um homem falando suavemente em inglês. Não escute, continue dirigindo. Ninguém que ouviu a voz jamais voltou. Reiko também nunca mais voltou. Ela se mudou para Yokohama
Abriu uma pequena casa de chá perto do porto. Algumas noites, quando a névoa do mar entra, ela acende uma única lanterna e a deixa na janela. Não como uma oferta, mas como um lembrete, porque ela sabe que a montanha ainda escuta. E às vezes, se a noite está suficientemente calma, ela pode ouvi-lo sussurrar, não dos mortos, mas do lugar onde a memória nunca termina. Se você ouvir seu nome no escuro, não responda. A tela escurece. O som do vento persiste um pouco mais do que deveria. Então, silêncio.